Bora lá, bora cuidar, meus amigos. Boa noite a todos. Sextou, meus amigos. Pontualmente aqui, 7 horas e 5 minutos. Faltam 10 segundos. 7 horas e 5 minutos. Sextou, com direito penal, né? A galera bota direito penal exatamente para sexta-feira, porque direito penal é o direito do povão. É aquele direito que vocês se identificam, aquele direito que é palpável, aquele direito que muitos de vocês já praticaram, muitos de vocês já foram vítimas. E hoje, meus amigos, em especial, nós vamos tratar de um tema bastante espinhoso envolvendo o direito penal. Hoje nós vamos falar, meus amigos, sobre os chamados crimes contra o patrimônio, meus amigos. Beleza? Crimes contra o patrimônio, para a gente começar a nossa brincadeira, meus amigos. O crime de sequestro, a gente chegou a comentar alguma coisa na aula passada, está aí no material de vocês, eu não vou me ater a ele, porque está lá dentro dos crimes contra a liberdade individual. No entanto, senhores, hoje eu começo a conversar com vocês sobre patrimônio. Por que é importante estudar patrimônio, doutora Mona Lisa? Porque boa parte da nossa população carcerária, ela se encontra também em crimes contra o patrimônio. Na verdade, nós temos dois deles que são altamente bombásticos, que têm uma enorme incidência na prática de vocês. E, lógico, se tem incidência na prática, a probabilidade de que esteja na prova de vocês é bastante grande. O primeiro deles, meus amigos, que a gente começa a falar é exatamente sobre o nosso delito de furto. O velho e bom artigo 155. Por gentileza, senhores, não caiam naquele negócio da vanidade que diz, não, meu filho, tá 55. Não, meu amigo, 155. É o artigo 155, é o nosso crime de furto. Beleza? Furto, meus amigos, eu estou falando daquele que subtrai uma coisa alheia móvel de outra. Beleza? Crime de furto, então, eu estou falando daquele que subtrai uma coisa alheia móvel de outra. Para a gente começar a nossa brincadeira, meus amigos, eu não quero que você confunda, meus senhores, o chamado furto privilegiado, que é diferente do chamado furto insignificante. Como assim, André? Senhores, vejam, meus amigos, o furto privilegiado, meus amigos, ele tem alguns requisitos. Dentre eles, senhores, se encontram a chamada primariedade do agente. O agente ele tem que ser primário, ele tem que ter bons antecedentes e a coisa furtada, senhores, tem que ser de pequeno valor. Beleza? E a coisa furtada ela tem que ser de pequeno valor. Esse é o nosso furto privilegiado, meus amigos. Ele nada mais é do que uma minorante. É uma causa de diminuição da pena. Beleza? Que pode ser aplicado quando o cidadão ele for primário, for portador de bons antecedentes, ou, são requisitos cumulativos, for de pequeno valor a coisa furtada. Beleza? Nessa situação, o juiz poderá diminuir a pena. É só você lembrar lá do homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado é aquele que é cometido por conta de uma motivação nobre, de uma motivação elogiável. Aqui a gente pega leve. Por quê? Porque ele é primário, filho. É de pequeno valor a coisa furtada. Vamos aliviar para o homem. Embora o crime de furto propriamente dito já tenha uma pena relativamente baixa, meus amigos. A pena aqui vai variar de 1 a 4 anos. Beleza? Então, a primeira consideração que eu faço com vocês é não confundam o furto privilegiado com o furto insignificante. Por quê? Porque o privilégio é uma causa de diminuição da pena, que vai incidir quando o cidadão ele for primário e a coisa furtada ela for de pequeno valor. Doutrinariamente, chegou-se ao consenso de que esse pequeno valor seria até um salário mínimo. É óbvio que isso tem que ser valorado à luz do caso concreto, para que você consiga chegar a uma determinação. Fato é, meus amigos, esse chamado furto privilegiado, ele não se confunde com o chamado furto insignificante. Como assim, André, o furto insignificante? O furto insignificante, senhores, se trata de um fato atípico. Como assim, André? Eu não estou entendendo. Senhores, hoje, na teoria geral do direito penal, vocês já sabem que para você ter um crime, você precisa de um fato típico, antijurídico e culpável. Você precisa ter um fato típico, antijurídico e culpável. Dentre os requisitos, meus amigos, do fato típico está um negócio chamado de tipicidade. Beleza? Tipicidade. André, diabo é tipicidade, meus amigos. A tipicidade, meus amigos, ela se desdobra na chamada tipicidade formal e na chamada tipicidade material. Como assim, André? Tipicidade formal, senhores, quer dizer que a conduta que eu pratiquei, o meu ato criminoso que eu cometi, ele se adequa perfeitamente àquilo que está descrito na norma penal.
Senhores, se lembrem, direito penal nada mais é, meus amigos, do que estabelecer aquelas regras que são essenciais para o nosso convívio em sociedade. Então, basicamente, quando o artigo 155 ele diz subtrair coisa alheia móvel de outra, o legislador está dizendo, não furte, meu filho, não subtraia, que isso não é legal. E veja, quando você subtrai uma caneta, você vai lá nas lojas americanas, furta um chocolate, furta uma caneta. Se você for analisar apenas do ponto de vista formal, isso aí se configura no crime de furto. Porque você está subtraindo uma coisa alheia móvel. Todo mundo acompanhando até aqui? Então, o que seria essa tipicidade formal? Nada mais é, meus amigos, do que a subsunção. Subsunção, senhores, quer dizer é a adequação entre a norma, aquilo que está descrito na norma, e aquilo que eu pratiquei. Então, simplesmente, meus amigos, quando você vai lá nas lojas americanas e furta um chocolate, você vai lá e furta uma caneta, senhores, isso do ponto de vista formal é furto. Você está subtraindo coisa alheia móvel. No entanto, meus amigos, modernamente nós sabemos que hoje não basta para o fato ser típico a existência da chamada tipicidade formal. É preciso, meus amigos, que exista também a chamada tipicidade material. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, meus amigos, que aquela conduta ela tem que ter reprovabilidade. Aquela conduta ela tem que ser gravosa, aquela conduta ela tem que ser reprovável, ela tem que permitir a atuação do direito penal. Não estou entendendo não, né? Estou voando. Senhores, vocês já devem ter ouvido falar que o direito penal ele é chamado de ultima ratio. Ultima ratio, vou falar aqui em latim. Na verdade, ele é a última razão, ultima ratio. Como assim última razão? Senhores, de todos os ramos do direito, o único que é capaz de retirar o seu direito de ir e vir é o direito penal, senhores. Nenhum outro ramo do direito é capaz disso. É por isso, senhores, que direito penal, ele não é prima ratio. Ele não é prima ratio. Ele é a última ratio. Ele deve ser utilizado apenas em último caso, apenas quando forem ofendidos aqueles bens jurídicos mais relevantes. Estou falando aqui do princípio da ofensividade, estou falando aqui do princípio da lesividade. Então, são os comportamentos mais lesivos que ofendem os bens jurídicos mais relevantes. Estou falando aqui do princípio da fragmentariedade. Então, direito penal não é para ser regra, direito penal é exceção, senhores. Direito penal é exceção, é para ser utilizado apenas, então, somente em último lugar. Então, veja, para que um fato ele seja considerado criminoso, ele tem que ter tipicidade material. Como assim? Tem que ter reprovabilidade suficiente para permitir a atuação do direito penal. Logo, meus amigos, eu pergunto a vocês, eu vou lá nas lojas americanas e subtraio, pega aí tua caneta, e subtraio esta caneta. Se você fizer uma análise cega da coisa, você vai adequar isso aqui ao crime de furto. Eu subtrair coisa alheia móvel, furto, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Isso é uma caneta. Uma caneta dessa deve ser quanto? R$1? R$2? Meu amigo, não gasta nem a gasolina que a polícia vai levar para ir até lá prender o criminoso. Não paga nem o papel que vai ser utilizado para fazer o flagrante. Senhores, você não pode permitir a deflagração do direito penal, que é a última ratio, por conta de um furto de uma caneta. É por isso, senhores, que para que o fato ele seja considerado criminoso, ele tem que ser materialmente típico. Ele tem que ter reprovabilidade suficiente para permitir a atuação do direito penal. Todo mundo conseguindo acompanhar até aqui? Então, essa é a lógica, meus amigos. Então, veja, o fato insignificante, o furto insignificante, nada mais é do que um fato atípico. Por quê? Porque não tem tipicidade material. Se não tem tipicidade material, não há tipicidade. Se não há tipicidade, não há fato típico. Se não há fato típico, não há crime. Porque aqui no Brasil o crime é considerado fato típico, antijurídico e culpável. Alguém é batido em pleno voo até aqui, senhores? Esse negócio da tipicidade material é tão escroto, mas tão escroto, vocês certamente devem ter visto, fazendo aqui um comentário aqui, um caso que o cara cometeu estupro de vulnerável. E ele foi absolvido. Falaram sobre isso e tal, disse, então, meu Deus, como assim estupro de vulnerável? O cara manteve relação sexual com um menor de 14 anos. Aí foram lá para as nuances do caso concreto, viram que a família consentia, a família sabia, todo mundo queria bem ao cara, aquele negócio todo. Moral da história, chegaram a qual conclusão? Não tinha tipicidade material. O fato não era reprovável o suficiente.
a permitir a atuação do direito penal? Obviamente, meus amigos, as redes sociais entraram em polvorosa, né? Porra, estúpido e vulnerável. Estúpido e vulnerável a gente costuma dizer que é comeu ou morreu, né? E se tratando de menores de 14 anos. Mas e aí nessa situação? Bom, o cara conseguiu levar até as cortes superiores e lá ele conseguiu provar que não tinha reprovabilidade suficiente. Logo, do ponto de vista da tipicidade material, o fato era típico. Se o fato era típico, não tinha tipicidade. Se não tinha tipicidade, não tinha fato típico. Se não tem fato típico, não tem crime. Todo mundo entendeu o que é a tipicidade material? Ei, meus amigos, é com base nessa tipicidade material que surge, meus amigos, o chamado princípio da insignificância. Insignificância. Beleza? O princípio da insignificância, meus amigos, é uma causa excludente da chamada tipicidade material. Ei, André, é verdade que aplicar o princípio da insignificância no crime de roubo, eu posso dizer que crime de roubo não tem reprovabilidade? Roubo, meus amigos, é você subtrair mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Roubo tem reprovabilidade, porque tem violência, não dá para tolerar violência, né? Violência é intolerável. O povo fica dizendo, ei, André, insignificância tem algum parâmetro objetivo, é até um salário também, igual o privilegiado. Não, senhores, na verdade isso aqui é construção doutrinária, isso não está na lei. Isso aí é da jurisprudência e da doutrina. E aí isso tem que ser analisado caso a caso. Tranquilo, senhores, todo mundo entendeu o que é o furto privilegiado, que é uma causa de diminuição, o que é o furto insignificante, que é um fato atípico. Fato atípico por quê? Porque não tem tipicidade material. Pense sempre no furto da caneta. Não faz sentido você deflagrar a atuação do Estado, você pegar o direito penal, que é a última ratio, para punir a caneta. Aí meu amigo ali olha para mim e pergunta, André, mas se o cara tiver um monte de maus antecedentes? Aí a gente já tem um argumento para pensar na existência da tipicidade material. Ei, uma caneta para as lojas americanas é uma coisa, e uma caneta para a bodega da esquina é outra. Outro argumento. Essa história da insignificância tem que ser analisada caso a caso. Não dá para estabelecer uma regra geral. Beleza? Existem vetores, que não cabe aqui a gente discutir, mas vetores que servem para a aplicação desse princípio. Todo mundo bem até aqui, senhores? Nós temos ainda, meus amigos, o furto privilegiado, nós temos o furto insignificante, nós temos o chamado furto famélico. Já ouviram falar do furto famélico? Furto famélico, meus amigos, vou colocar aqui para vocês, que é diferente do chamado furto famélico. Como é o furto famélico? Meus amigos, nada mais é do que o furto em estado de necessidade. É o furto em estado de necessidade. Como assim? Senhores, é aquele cidadão que furta para saciar a sua fome. Aí meu amigo apicultor me perguntou ali fora, sei, macho, amanhã à tarde não vai ter aula. Eu e os cabos, a gente está pensando em fazer um churras. Fazer um churrasco, comprar uma cervejinha e tal. Mas, macho, a gente está meio liso, estudante de concurso é foda, todo mundo aperreado. Mas a gente está pensando em ir ali no atacadão e furtar uns pedaços de carne da Friboi e umas long neck da Heineken. Tu acha que dá B.O.? Claro, meu filho. Ei, mas é estado de necessidade, cara. É furto famélico, que é isso? Os caras vão desconsiderar. Ei, meu amigo, furto famélico é exceção, senhores. Nem sempre vai configurar. É tese de defesa. Furto famélico nada mais é, meus amigos, do que um fato que é típico, mas não é antijurídico. Ele não é ilícito. Por quê? Porque você está furtando aquilo diretamente capaz de contornar a emergência da qual você não tem outro jeito de se safar. Ei, André, eu estou desempregado. O simples fato de estar desempregado autoriza o furto famélico? Também não, senhores. Eu tenho que demonstrar que é uma situação altamente absurda, altamente excepcional. Se for assim, meu amigo, é bom demais. Estou desempregado, então pode furtar. E não haverá crime, porque não haverá ilicitude na conduta. Não, senhores, na verdade isso não existe. Ei, André, eu fui ali em Pedro do Sirigado do Pedro, rapaz, sirigadozinho, salmãozinho na brasa, tal, rapaz, bom, fui lá e furtei. Posso alegar furto famélico? Tu tá de brincadeira, que o único jeito de saciar a tua fome é comer salmão lá de Pedro do Sirigado. Tu tá de sacanagem comigo. Ei, André, eu ainda peguei uma cervejinha ainda, porque tu sabe, né, sexta-feira o cabo gosta de tomar um, é justo. Quem nunca, né, meus amigos? É. Então, senhores, são essas três figurinhas aqui, furto privilegiado, furto insignificante, furto famélico. Trabalhei todas três com vocês. Ei, perguntinha besta para vocês. E o chamado furto de uso? Já ouviram falar do furto de uso? Meus amigos, o furto de uso... Senhores, o furto, você tem que ter o dolo, você tem que ter a intenção de ter a coisa para si.
É o chamado ânimos de assenhoreamento definitivo da coisa. Você quer virar o senhor da coisa, você quer virar o dono dela. Se a sua intenção é meramente momentânea, você consegue demonstrar isso à luz do caso concreto? Não haverá crime, senhores. Por quê? Porque falta dolo, falta intenção para você. Beleza? É o chamado furto de uso, meus amigos. Ele é considerado fato atípico. Diga lá. Sim, a penal militar já tem uma lógica própria, né? Própria do militarismo. Isso. Ele é bem mais rigoroso, certamente. Tem toda uma lógica própria em relação a isso. Beleza? Então esse é o chamado furto de uso. Furto de uso é aquela pessoa que tem a intenção de uso momentâneo. É claro, né, meu filho, que imagine você vai lá, deixa seu carro para lavar no lava-jato, aí o lavador pega seu carro e vai dar o velho rolé. Você chega lá no lava-jato, cadê meu carro? Não, o lavador foi ali viajar. Aí o quê, rapaz? Foi aonde? Saiu no carro aí, não sei nem para onde foi que ele foi, não. Aí tu liga para a polícia. Aí a polícia vai e pega o lavador no carro. Ei, macho, meu uso aqui é momentâneo, vou já devolver. Meu filho, isso é crime consumado. E por que é crime consumado, senhores? Porque o crime de furto ele é um crime material, senhores. É um crime que exige um resultado naturalístico. E é um crime, senhores, que se consuma com a apreensão da coisa. Beleza? Por isso que aqui nós adotamos uma teoria chamada de amótio. Amótio também chamado de apreécio. Amótio, meus amigos, nada mais é do que a apreensão da coisa. Hoje em dia, senhores, para você consumar o crime de furto, você não precisa de posse mansa, pacífica ou desvigiada. Basta que você realize a apreensão da coisa. Por exemplo, esse celular está aqui dando bobeira. Eu vou e peguei e joguei no meu bolso. Furto consumado. Ei, André, mas tu não conseguiu sair, tu ainda está dentro aqui da sala de aula. Não importa, senhores. Furto consumado, porque houve a apreensão da coisa. Ainda que por pequeno espaço de tempo. Independentemente de posse mansa e pacífica. Por exemplo, eu pego o celular aqui da minha amiga e saio correndo, ela correndo atrás de mim. Ei, André, isso é furto tentado? Não, isso é furto consumado. Eu não aprendi a coisa. Hoje independe de posse mansa, pacífica ou desvigiada. Antes tinha essa história, né, que para consumar você tinha que ter a posse mansa e pacífica. Hoje não. Aprendeu, consumou. Simples assim, meus amigos. Nós temos um crime material, porque exige um resultado naturalista, a coisa tem que sair dele e vir para mim, e tem que ter a amócio. Exatamente a chamada apreensão da coisa. Todos bem até aqui, senhores? Alguém abatido em pleno voo? De boas, para uma sexta-feira, tranquilo? Muita informação? Não, né? Bem de boas. E aí, meus amigos, o que é importante você conhecer no furto? Falei aqui sobre furto famélico, subsignificante, furto privilegiado. Temos ainda, meus amigos, uma cláusula de equiparação aqui no delito de furto. Está lá no artigo 155, parágrafo 3º. É o furto, meus amigos, de coisas que possuem a chamada energia, coisas que são equiparadas à energia alheia, a coisa alheia móvel. São aquelas energias que têm valores. Estou falando aqui, meus amigos, a você, meu amigo e minha amiga, que tem um velho gato na sua casa, um velho felino. Como é um felino, André? Você vai lá no poste e puxa um fio para a sua casa. Hã? Quem nunca, meus amigos? Quem pode julgar, né? Quem nunca, né, meus amigos? Essas taxas exorbitantes. Você vai lá e puxa o velho fio. Aí o cavalheiro olha assim para você, oxi, não podia não? Podia não, major. Está passando energia aí, né? Não, major. E isso, meus amigos, é a chamada cláusula de equiparação. Né? Eu nunca vou me esquecer de um caso que teve lá em Missão Velha, lá, que o cabo pegou de um colégio, puxou o fio para a casa dele. Aí o colégio viu aquela marmota, denunciou. O cabo não podia não. Pode não, major. Que é isso? É pago, meu filho. Pois é, não é público, pode não é nosso, não. Aí você tem que ter cuidado. Por quê? Ele está me perguntando aqui, o cara vê logo quando o cara é iniciado no mundo do crime. Ele disse o imã que bota lá por trás do computador para ele girar mais devagar. Aí isso aí, na verdade, já não é força, aí já é estelionato. Por quê? Porque aí você já está se utilizando de uma fraude para enganar a operadora, né? A concessionária de serviço público. E usa o que agora, meu amigo? Olha aí, meus amigos. Quem precisar aí melhorar a conta de energia, como é seu nome, meu filho? Está aqui o meu amigo dando consultoria aqui de como fazer. Só tem ninja. Não, que é isso. O que acontece aqui, fica aqui, meu amigo. Fique tranquilo aqui, viu? Fique de boas aqui. O que acontece aqui. Aqui nós estamos na academia. Aqui o que acontece aqui, fica aqui. Isso, meus amigos, é o chamado furto de energia. E cuidado, a gente acha que é apenas energia elétrica. Não é.
a gente acha que é apenas energia elétrica. Não é. Por exemplo, existem discussões bem interessantes, por exemplo, aquela questão do sêmen, de pessoal que cria cachorro, que cria boi e tal. Diz que aquilo ali é capaz de gerar vida. É possível dissociar da sua fonte. Aquilo ali é considerado também furto. André, aquilo ali é considerado coisa alheia móvel? É, porque tem valor econômico. É, o pessoal que manja aí, que cria gado, essas coisas aí, é super caro, cachorro e tal, essas ideias aí. Seria isso. E nós temos ainda, meus amigos, uma majorante, que é chamado furto noturno, né? Furto noturno, meus amigos, é aquele furto praticado durante o chamado repouso noturno. Está lá no artigo 155, parágrafo 1º. É uma causa de aumento de pena. É uma causa de aumento de pena. Como assim, André? Sempre que o crime de furto, meus amigos, ele for cometido em um horário que a maior parte da coletividade se encontra vulnerável. Ei, André, mas tem gente dentro de casa, tem gente lá, não importa. É no horário que a regra geral da sociedade está descansando. Então a reprovabilidade da conduta é maior. Existem pessoas que estão vulneráveis. Ainda que concretamente não existam essas pessoas. Beleza? Dentro do imóvel. E aí, senhores, para a gente terminar esse nosso passeio aqui pelo furto, eu vou falar aqui muito rapidamente de algumas qualificadoras do nosso crime de furto. Elas estão lá no artigo 155, parágrafo 4º. Por quê? Porque elas são muito importantes, essas nossas qualificadoras. Diminuir aqui, para eu fazer aqui. Como assim, André, qualificadoras? Nós temos várias, meus amigos. Nós temos uma qualificadora muito famosa, que é o furto qualificado pela chamada destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Como é isso? Sempre que para furtar você precisar arrombar, você precisar quebrar, isso vai qualificar o crime de furto. Quando você qualifica o crime de furto, você tira a pena que era de 1 a 4 e leva essa pena para 2 a 8 anos. A primeira hipótese, senhores, é exatamente o furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo. Ei, não confundam, meus amigos, o furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo, que é uma qualificadora porque altera o montante da pena, com crime de dano. Como assim? Lá, meus amigos, você danifica para subtrair. O crime de dano você apenas danifica, você destrói por destruir. Beleza? O crime de dano está lá no artigo 163 do seu Código Penal, é crime contra o patrimônio também. E aí, como é que fica? O furto qualificado ele vai absorver o crime de dano. Porque é um meio necessário para realizar essa subtração. Imagine, por exemplo, que o cidadão quer subtrair esse retroprojetor. Esse retroprojetor fica trancado nessa sala. Para entrar aqui, ele precisa arrombar essa porta. Isso aí vai ser furto qualificado. Por quê? Porque precisou destruir, romper um obstáculo, a subtração da coisa. Quebrar cadeado, quebrar janela, quebrar vidro, por aí vai. Essa é a ideia. Ei, meu amigo aqui, como é seu nome, meu amigo? Eduardo? Eduardo, disse, ei, André, e a chave Misha? Aquela chave que abre todas as portas. O cara é iniciado no mundo do crime. A chave Misha, meus amigos, na verdade é a velha e boa chave falsa. É aquela chave que é capaz de abrir todas as portas. Aquilo ali também é qualificadora do delito de furto, senhores. A pena é de 2 a 8 anos e não 1 a 4. É a qualificadora da chamada chave falsa. Inclusive, minha amiga, qualquer chave em detrimento da chave verdadeira é considerada chave falsa. Por exemplo, um grampo de cabelo. Tem um ninja que consegue abrir a porta com um grampo de cabelo. Sim. Calma, estamos falando hipoteticamente, gente, por favor. A moto liga qualquer chave? Qualquer chave em detrimento da verdadeira. Agora, se sua chave não está, aí é difícil, né, meu irmão? Aí, qualquer chave liga ela, nessa situação fica mais complicado demonstrar, né, a utilização da qualificadora da chave falsa, porque qualquer chave liga. Mas, por exemplo, se eu pegar aqui, tu deixa a tua chave aqui, eu pego a tua chave e tiro uma cópia e uso, isso é considerado chave falsa. É qualquer meio que você utiliza em detrimento da chave verdadeira. Beleza? Agora, na casa da moto aqui do meu amigo aqui, qualquer um chega lá e liga a bicha, né? Quem nunca, né, meus amigos? Então, essa é a chave falsa. Então, falei do rompimento, destruição, rompimento de obstáculo, a subtração da coisa. Falei da chave falsa. André, qual é a que tu gosta? Eu gosto, meus amigos, do furto qualificado pelo abuso de confiança. Eita, que meu bem aqui ficou horrível. Pelo abuso de confiança. Por quê? Porque, meus amigos, eu uso essa qualificadora aqui para distinguir para vocês o furto da chamada apropriação indébita. Já ouviram falar da chamada apropriação indébita? Apropriação indébita. Está lá no artigo 168 do seu Código Penal.
Então, veja, nós temos o furto qualificado pelo abuso de confiança, que não se confunde com o crime de apropriação indébita. Por que não? Porque o crime de apropriação indébita, meus amigos, necessariamente você tem uma posse lícita sobre a coisa. Você tem uma posse lícita sobre a coisa. E aí, meus amigos, ocorre uma inversão de ânimos. Antes você era um possuidor de boa fé, e depois você passa a ser um possuidor de má fé. Conseguiram enxergar? Não entendi, não. Lhe dou um exemplo, meus amigos, o que é apropriação indébita. Imagine, meus amigos, que você, o exemplo clássico, você é advogado. Aí você entra com ação para o seu cliente vence aquela ação, e o valor da ação é debitado, é depositado na sua conta. Você recebeu, nessa ação, 10 mil reais para repassar para o seu cliente. Aí tu chega para o teu cliente e diz, ei, macho, só recebi 5. Toma teus 5 aqui. Ei, e os outros 5, André? Meus amigos, percebam, ele tinha uma posse a princípio que era legítima. Ele tinha uma posse a princípio que era lícita. Só que aí houve uma inversão de ânimos. E ele passou a agir como se fosse dono da coisa. 5 mil ali, ele se apropriou. Perceba, qual é o macete da apropriação? É que na apropriação o cidadão ele já tem a posse. É o caso clássico, meu amigo, quando você empresta algo para alguém, e depois você vai pedir a coisa de volta, e diz, cara, aquele negócio que eu te emprestei. Aí você olha e diz, que coisa? Aquele negócio que eu te emprestei, tu me emprestou? Meus amigos, isso é apropriação, senhores, não façam isso não, isso é crime, viu? Você está se apropriando de algo que não lhe pertence. Qual é a lógica aqui da apropriação indébita? A posse, ela é lícita. E outra, meus amigos, outro macete da apropriação indébita. O dolo aqui, meus amigos, ele é superveniente. O dolo aqui, ele é superveniente. André, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a intenção de ter a coisa para si só aparece a partir do momento em que você tem a posse sobre a coisa. O dolo é superveniente. Sempre na apropriação indébita, o cara já tem a posse. E quando ele já está na posse, é que ele desenvolve a intenção de ter a coisa para si. É diferente, meus amigos, do que acontece no furto qualificado pelo abuso de confiança. Aqui o cidadão ele não tem posse. Quando muito, ele pode ter uma mera detenção sobre a coisa. Uma mera detenção sobre a coisa. E aqui, meus amigos, o dolo ele é antecedente. Antecedente. Qual é a ideia aí, André, do furto qualificado pelo abuso de confiança? É você, meu amigo, que contrata, por exemplo, um caixa para trabalhar na sua loja. Aí o caixa está lá recebendo dinheiro, aí ele bota um para tu, 2 para ele. 2 para ele, 1 para tu. E aí ele vai botando dinheiro. Isso aí, meu amigo, não pode. Isso aí é furto, senhores. Por quê? Porque ele está se utilizando da confiança que foi depositada nele para realizar a subtração. Perceba, aqui desde o início ele está de má fé. Isso é furto qualificado pelo abuso de confiança. André, o simples fato de ter um empregado é abuso de confiança? Não necessariamente. Tem que ficar claro, tem que ficar demonstrado que ele só conseguiu realizar a subtração por conta da confiança que foi depositada nele. André, como é que eu vou saber isso? Simples, meu filho. Se qualquer outra pessoa conseguisse realizar a subtração do mesmo modo, isso aí não é furto qualificado pelo abuso de confiança. Todos conseguindo enxergar aqui a lógica, eu tenho que demonstrar que existe uma relação especial. Por exemplo, ele sabe onde é que estão guardadas as suas joias, ele sabe a chave do cofre, ele tem a chave da sua casa. Tudo isso é furto qualificado pelo abuso de confiança. Beleza, senhores? Tranquilos? Então não confunda o furto qualificado pelo abuso de confiança com a apropriação indébita, lá do artigo 168. Também não quero, meus amigos, que vocês confundam o chamado furto qualificado pela fraude. Vou colocar aqui. A apropriação é um crime autônomo. É um crime autônomo, está lá no artigo 168. O abuso de confiança é que é uma qualificadora do furto. Eu estou pegando essa qualificadora e estou estabelecendo a diferença para o crime de apropriação. Quais são essas diferenças? A posse aqui ela é lícita e o dolo aqui ele é superveniente. Superveniente o que? A posse. Aqui é um crime autônomo. A intenção do agente, ela se desenvolveu a partir do momento que ele já tinha coisa para si. Ele, a princípio, era um possuidor de boa fé e passou a agir de má fé. Conseguiu enxergar? É diferente da qualificadora do abuso de confiança. Aqui, desde o início, ele já está de má fé. E ele se utiliza dessa confiança que foi depositada nele para realizar a subtração. Também não quero, meus amigos, que vocês confundam, senhores, o chamado furto qualificado pela fraude. Esse jovem rapaz aqui, essa distinção também eu acho muito bacana de fazer, muito interessante. O furto qualificado pela fraude, eu não quero que vocês confundam, meus amigos, com o delito de estelionato. Isso aqui é pegadinha recorrente em se tratando de crime de furto. E aí eu já pego esse gancho para diferenciar uma coisa da outra.
Estelionato, meus amigos, é o velho e bom 171. É o velho e bom 171. Aquele cara que é bom de conversa, aquele cara que é mala, aquele cara que sabe fazer. O estelionato, meus amigos, ele pressupõe aquele que vai obter vantagem indevida em prejuízo alheio. Estelionato, artigo 171, é aquele que vai obter vantagem indevida em prejuízo alheio. Como assim? O cara vai se utilizar de fraude, de um ardil. Ele vai se utilizar desses artifícios, para fazer com que você voluntariamente entregue a coisa para ele. Qual é a lógica? Como é que eu diferencio o furto qualificado pela fraude do crime de estelionato? Senhores, o estelionato ele é sempre bilateral. O estelionato ele é sempre bilateral. Todo mundo conseguindo enxergar? E já o furto qualificado pela fraude, aqui ele é unilateral. Até porque, senhores, a vítima sequer sabe que está sendo despojada dos seus bens. A vítima não sabe que está se fudendo, não, meu amigo. Ela foi enganada. E por ter sido enganada, ela nem percebe que está se fudendo. O cara aqui se utiliza da fraude para que ela reduza a vigilância e assim ele consiga realizar a subtração. É diferente do estelionato, que a vítima quer entregar a coisa para ele. E ela quer entregar a coisa para ele por quê? Porque foi enganada. André, vamos para os exemplos. Imagine, meus amigos, você trabalha lá na BrisaNet. Você chega lá com a fardinha lá na casa de Mona Lisa. Ei, Mona Lisa, tu não sabe, tu ganhou um pacote de não sei quantos gigas de internet, tua internet agora vai ficar topadona. Agora eu tenho que entrar na tua casa aí para fazer a instalação aí, colocar aí uns aparelhos aí e tal. Mas vai dar certo, fica tranquilo. Mona Lisa, extremamente grata ao funcionário da BrisaNet, pergunta: o senhor quer um cafezinho, um suquinho, um lanchinho, né? Um cabo bom desse, vindo aqui botar um mega, não sei quantos gigabytes na minha internet. Aí Mona Lisa permite a entrada. Aí o cara entra na casa de Mona Lisa e começa a subtrair diversos pertences da casa dela. Perguntinha besta: Mona Lisa sabe que está perdendo os seus pertences? Ela não sabe. E isso, meus amigos, é furto qualificado pela fraude. Repare, ele é unilateral. É só o criminoso que quer. Mona Lisa não sabe nem que está se fudendo. Conseguiram enxergar? Ela foi ludibriada, ela não percebe a subtração. Como é o estelionato? Já no estelionato, senhores, ele é bilateral. Estelionato, meus amigos, aqui no Juazeiro é o pau que rola. Por exemplo, você chega em um determinado bairro desta cidade, pega um terreno, cerca o terreno e bota lá uma placa, vende-se. Aí você bota lá seu nome e bota seu celular. Aí o cara vai e liga para tu. Ei, tá vendendo esse terreno? Tô. Quanto é o terreno? Rapaz, eu tô com minha mulher doente lá em São Paulo, rapaz, tô agoniado para vender, quero vender logo, tô vendendo um preço excelente. Oportunidade de ouro. Pagamento à vista eu vendo por X. Eita, rapaz, é mesmo. Mas aí nessa localidade um terreno é 2x, é 3x. Pois é, porque eu vou para São Paulo, rapaz, a mulher doente lá, eu tenho que acudir ela. Tenho que vender, estou vendendo por todo dinheiro. Tá certo. E tu tem escritura? Tem, eu tenho uma escriturazinha particular aqui no meu nome e tal. Tá certo, então, tu vai lá e paga X pelo terreno. E aí tu diz: caralho, me dei bem. Hoje é meu dia de sorte. Comprei um local que o terreno vale 3x, 2x, eu comprei por X. Porra, Deus gosta de mim. Aí um belo dia tu tá lá achando que é o dono do terreno, tu vai lá, já manda botar um tijolinho lá, uma areia lá para organizar um negócio. Aí chega o cara: ei, mas putaria sair. Aí tu vai e diz: meu irmão, o terreno é meu irmão, comprei por X, tu é doido, vou construir, maluco. Tá por fora. Tu é doido, é, macho? Tu tá construindo terreno dos outros, é? Dos outros o quê, meu irmão? O terreno é meu, eu comprei. Só o doido, olha aqui minha escritura, cadê a tua? Aqui, aí o cabo tem uma escritura pública. Puta que pariu, olha a besteira. O cara se utilizou de uma fraude para obter vantagem indevida em prejuízo alheio, senhores. Isso é estelionato. Aqueles golpes do telefone. Então, ele não sabia, mas ele quis. Ele entregou a coisa voluntariamente. Essa aqui é a lógica. Acontece muito hoje em dia nesses call centers que funcionam dentro do presídio. Né? Os caras ligam para tu e dizem: ei, rapaz, ó, tu ganhou um sorteio, não sei das quantas, tu vai ganhar 20 mil reais. Agora, para tu ganhar 20 mil reais, tu tem que pagar R$1.000. Aí você também ganhei 20, ganhou, homem, estou dizendo a tu. OLX mesmo é o pau que rola. Como é a ideia, meus amigos? O estelionato os dois querem, só que a vítima quer porque ela foi enganada. Normalmente, em estelionato, a vítima está achando que está se dando bem, mas no fundo ela vai se fuder. Conseguem perceber a lógica da coisa? O estelionato é sempre bilateral, os dois querem, fala. Sempre assim.
E ele disse assim, ó, tu não fala nem de preço, não. Tu fica na tua. Estelionato. Estelionato nada mais é daquele que se utiliza de fraude, de qualquer meio fraudulento, de um ardil, para que a pessoa voluntariamente entregue a coisa. Então, veja, no estelionato você não tem uma subtração. Você tem uma obtenção de vantagem devida. A vítima entrega. E ela entrega por quê? Porque ela foi enganada. Ei, André, e no furto? A vítima não entrega. A vítima nem sabe que está perdendo. Porque ela está exatamente... a fraude é exatamente para ela diminuir a vigilância sobre a coisa. Ela não percebe o que está acontecendo. No estelionato, ela sabe que está perdendo bem. Só que ela está enganada. Ela está, obviamente, induzida a erro. E aí ela acha que está fazendo um excelente negócio. Mas, no fundo, é um golpe. Certo? A gente combina de se encontrar aqui de frente à biblioteca aqui, aí eu chego para o automóvel. Assim, não, deixa eu dar uma voltinha para ver como o carro é, eu de forma voluntária, então deixa eu lá na fraude ali. Tu pega, sai com o carro e dá um sumiço. Sim. Estelionato, não é bilateral? Porque, veja, no furto mediante fraude, existe uma discussão na doutrina em relação a essa questão de carro, porque seguro não cobra estelionato, seguro só cobra furto e roubo. Aí existe um entendimento que diz assim, o problema do furto é porque o cara não entregou com ânimo definitivo. Estelionato tem que entregar com ânimo definitivo. Existe esse entendimento. Mas para facilitar, para fins de prova objetiva, normalmente quando a situação é de você entregar voluntariamente a coisa, configura estelionato. Agora, existem essas questões que às vezes eles colocam envolvendo veículo, que eventualmente pode cobrar essa história. Ah, mas entregou com ônibus definitivo, é estelionato. Se não foi com ônibus definitivo, eu só vou dar uma volta para testar o carro. Seria furto mediante fraude. Existe esse entendimento. Mas para a gente uniformizar, organizar a coisa de maneira muito clara, muito simples, veja, no furto mediante fraude, a fraude é utilizada para diminuir a vigilância. O cara não sabe que está sendo despojado dos seus bens. Já no estelionato, ele entrega voluntariamente. E ele entrega por quê? Porque ele foi ludibriado. Aí existem esses entendimentos, mas são coisas esparsas. Eventualmente, se cair numa prova, é passível de questionamento através de recurso. Beleza? Porque o estelionato, a diferença essencial é essa. Um é bilateral, o outro é unilateral. Um é uma subtração, a fraude é para diminuir a vigilância. No outro, essa fraude, na verdade, é para a pessoa entregar voluntariamente a coisa. Deu para enxergar? Mas tem essas discussões na doutrina, realmente, negócio de veículo e tal. Guardem a ideia. Basicamente, a ideia do estelionato é essa. O estelionato ele é sempre bilateral. Falei, meus amigos, da qualificadora destruição e rompimento de obstáculo. Falei da qualificadora da fraude. Falei da qualificadora do abuso de confiança. Temos a qualificadora da escalada, que é qualquer meio anormal de ingresso. E, recentemente, foi introduzida no nosso Código Penal, meus amigos, o furto qualificado pela utilização de explosivos. Inclusive, essa é a única hipótese de furto que é considerado crime hediondo. André, de onde foi que surgiu essa desgraça? Senhores, isso aí surgiu para combater o que se chama de novo cangaço. O que é novo cangaço? É aqueles caras que fecham uma cidade e explodem o banco e levam o dinheiro. André, aquilo ali é furto? É. Infelizmente, é. Aí, é furto qualificado pela utilização de explosivos. Tranquilo, senhores, com essa ideia. Então, fiquem atenados, porque essa é a única hipótese de furto que é considerada crime hediondo. Tem tanto furto mediante utilização de explosivos, como também o furto de explosivos. E aí a pena vai se equiparar ao delito de roubo. Tranquilos até aqui, senhores? Dúvidas, perguntas? Então, vamos embora. Falei bastante sobre furto com vocês. E agora eu vou pegar aqui esses minutinhos antes de dar 8 horas para a gente resolver as questões. E vou começar a conversar com vocês. Calma, meu amigo. Calma, meu amigo. Pensei que já era um explosivo. Já ia. Calma. Já estou explodindo aqui a greca aqui. Peraí, vamos devagar. Meus amigos, e nós temos o nosso crime de roubo. Nosso crime de roubo. Roubo, meus amigos, é o velho e bom 157. Por favor, não diga 57. Quem diz 57 é o bandido. Está respondendo do quê, macho? 57. Vai o outro, 55. É 157, artigo 157 do nosso Código Penal. Roubo, senhores, tem uma pena que vai variar de 4 a 10 anos. Tem uma pena que vai variar de 4 a 10 anos. Qual é o lance do roubo? No roubo, meus amigos, nós também temos um crime material. Nós também, meus amigos, adotamos aqui a chamada teoria do amótio, ou seja, se consuma com a apreensão. Qual é a diferença do furto para o roubo? Meus amigos, furto é simplesmente você subtrair coisa alheia móvel. O que é que difere para o roubo? No roubo, meus amigos, você vai subtrair através de duas maneiras. Através de violência ou, meus amigos, através da chamada grave ameaça.
Inclusive, eu já adianto para vocês, arma de brinquedo configura grave ameaça. Não configura a majorante da arma. Não é considerada arma de fogo. Arma de brinquedo é arma de brinquedo. Ela não tem potencialidade lesiva. Mas grave ameaça, com certeza. Eu já vi casos do cara conseguir praticar roubo com um pedaço de madeira, com um pedaço de pau. Ele pegava um pedaço de pau, pintava de preto e botava debaixo da camisa. É sério, meus amigos. Estou dizendo a vocês. Uma vez eu estava correndo, esse negócio de roubo é tão sério, esse negócio que eles contam para uma vez eu estava correndo, eu parei para perguntar aonde é que eu estava, né? Aí cheguei na mulher, disse, senhora, não, tome, é seu. Espera aí, minha senhora, estou correndo, minha senhora. Não sei se vocês já viram aquele vídeo clássico, se não viram, depois olha no YouTube, o pessoal do CrossFit correndo no meio da rua e o povo, meu Deus do céu, é um arrastão. Espera aí, né, negócio? Meus amigos, é a chamada grave ameaça. Grave ameaça, meus amigos, nada mais é do que a violência psicológica, é você aterrorizar a pessoa. Tranquilos? E, obviamente, o mais comum do roubo é que o roubo ele seja cometido tanto através da chamada violência. E aqui, tanta gente vai ter a chamada violência própria, como também, senhores, a chamada violência imprópria. O que diabo é violência imprópria? Violência própria, meus amigos, é porrada, cacete. Não tem o que explicar. Já a violência imprópria é todo e qualquer meio utilizado que retire da vítima a sua capacidade de resistência. É todo e qualquer meio que você retira da vítima a sua capacidade de resistência. Por exemplo, vocês estão vendo Jorge ali, lá no fundo? Ele está vendo a gente entrando lá nele agora. Está vendo ali, online ali, a gente entrando lá nele. Aí imagine que a gente quer praticar uma parada aqui. A gente vai e tranca Jorge ali dentro. André, isso é furto ou é roubo? Isso é roubo. Por quê? É roubo mediante violência imprópria. Você tirou de Jorge qualquer possibilidade de resistência. Você trancar a pessoa no banheiro. Conseguem enxergar, senhores? O exemplo clássico de roubo mediante violência imprópria. O velho e bom Boa Noite Cinderela. Que todo mundo acha que é furto. Na verdade, não é furto, é roubo. André, como é o Boa Noite Cinderela? Caso ainda não saiba, basicamente a pessoa coloca um negócio na sua bebida, ele dá um sonífero, dá um sono desgraçado em você, você dorme, e enquanto você está dormindo, ele vai lá e subtrai os seus pertences. Isso é roubo? É roubo mediante violência imprópria. Ele simplesmente tirou a sua capacidade de resistência. Todos conseguindo acompanhar até aqui? Isso é o chamado... André, mas eu estava bebão. Eu me embriaguei, meu amigo apicultor, lá nas festas de Barbalho, lá no pau da bandeira de Santo Antônio. Sempre se emociona no pau da bandeira, tem um sonho de casar há muito tempo. Aí foi lá, tomou todas, dormiu na calçada, deu uma de Bruno e Marrone, dormiu na praça. Acordou, não tinha mais nada nos bolsos, levaram tudo. É furto ou é roubo? Todo mundo enxerga a diferença? Veja, ele próprio que se colocou naquela situação, isso é furto. Se fosse alguém que foi lá e botou o negócio na bebida dele para ir lá pagar, aí isso aí já seria roubo. Roubo próprio, mediante violência imprópria. O que é violência imprópria? Todo e qualquer meio que retire da vítima a sua capacidade de resistência. Tranquilo, senhores? Deu para enxergar essa sutileza? Eu não quero que vocês confundam o roubo próprio, que é esse aqui que eu acabei de descrever com vocês, com o chamado roubo impróprio. André, como é o chamado roubo impróprio? Roubo impróprio, meus amigos, eu lhe dou um macete para facilitar a sua vida. Nada mais é do que o furto que se transforma em roubo. Como assim? No roubo impróprio, você já tem a posse sobre a coisa. E você vai se utilizar da violência ou grave ameaça apenas, meus amigos, e tão somente para assegurar a posse, para assegurar a detenção da coisa. Imagine, meus amigos, meu amigo está aqui concentrado aqui assistindo a aula dele, eu vou lá, pego o celular dele e jogo no meu bolso. Consumei furto, né? Eu aprendi. Aí ele disse, ei, rapaz, pegou o meu celular. Aí eu puxo o revólver e diz, eu peguei o quê? Disse, não, macho, pegou nada não, é teu, mas tá doido, ó, maluco. Meus amigos, aconteceu um caso que é super interessante para você enxergar isso. Certa feita, meus amigos, para quem não sabe, eu sou escrivão da Polícia Civil, trabalhei durante muito tempo em Missão Velha. Alguém de Missão Velha aí? Não, felizmente não tem ninguém. Uma menina um dia chegou para fazer um boletim de ocorrência lá na delegacia. Ela disse, ei, fui roubada. Foi mesmo, foi, você tá fazer o B.O. Como é que tu foi roubada? Não, eu estava andando na rua com meu celular na mão. Aí o cara chegou para mim e disse, passa o celular. Aí eu fui entregar o celular para ele e foi embora. Roubou meu celular. Eu disse, mas peraí, ele estava armado? Não, não estava armado não. Ele simulou que estava armado? Não, não simulou que estava armado não. Ele botou a mão dentro da camisa? Não. Ele te gritou? Não, também não. Ele disse, passa o celular. Eu fui entregar o celular. Ele pediu, entreguei. Eu disse, minha filha, pois não há crime não, minha filha. Patrimônio é um bem jurídico disponível. Se tu entregou, agora ele te coagiu, ele te ameaçou, ele disse, passa agora sua rapariga, senão eu vou lhe matar.
Não, ele só disse, passa o celular. Ele foi grosseirão, gritou não para te intimidar, para tu ficar assustado. Não, foi não. Meu filho, então você deu o celular a ele. Agora você deu porque quis, que é obrigado. Por que você não disse não? Aí ele disse, não, ele pediu, eu dei. Minha filha, graças a Deus que ele pediu foi o celular, não pediu foi outra coisa, não é verdade? Porque já a pessoa tivesse pedido outra coisa, você disse, tá bom, meu filho, toma, é seu. Não é assim, gente. Então veja, o chamado roubo impróprio nada mais é do que o furto que se transforma em roubo. Você tem a posse sobre a coisa. Você vai se utilizar da violência ou grave ameaça apenas para assegurar essa posse em relação a essa coisa. Tanto é que tem uma discussão gigantesca no roubo impróprio. Inclusive, detalhe, roubo impróprio, ele só admite, meus amigos, a violência própria e a grave ameaça, viu? Ele não admite violência imprópria no roubo impróprio. Não há previsão legal. Não há essa situação. No roubo impróprio, é só violência própria e grave ameaça. Vejam, senhores. E aqui no roubo impróprio tem uma discussão interessante que as pessoas ficam discutindo. Furto e roubo não tem maiores dificuldades. Não cabe tentativa perfeitamente. Desde que você não consiga apreender a coisa por circunstâncias alheias à sua vontade. Só que, e a tentativa no roubo impróprio? Ei, André, por que tem essa discussão? Meu amigo, o roubo impróprio pressupõe que você já aprendeu a coisa. E aí a tentativa? A tentativa seria quando você vai se utilizar da violência para assegurar a posse ou detenção. Ei, o problema é quando você vai se utilizar de violência, isso aí já é grave ameaça. Já consumou. Então, meus amigos, o entendimento majoritário da doutrina é que, em se tratando de roubo impróprio, não cabe tentativa. Porque início de violência já é grave ameaça. Quando você diz, é o quê, rapaz? Oxi, isso aí já é grave ameaça. Quando você dá aquele velho grito assustador. É raro, mas acontece muito. Essa, meus amigos, é a nossa ideia do roubo. No roubo, meus amigos, tem várias circunstâncias. Mais recentemente agora, antigamente, tinha uma majorante que só falava arma. Mexeram lá na lei, aí depois colocaram arma de fogo. Aí deu uma confusão danada, porque como colocaram sua arma de fogo, o roubo com arma branca, então ficou descoberto. Alteraram a lei de novo. Hoje nós temos majorantes da arma de fogo, de uso permitido, arma de fogo, de uso restrito, e temos a majorante da arma branca. André, o que é arma branca? Todo e qualquer meio que não é arma de fogo. Um pedaço de pau, uma faca, um garfo, por aí vai. Sua criatividade é quem diz. Um caco de vidro, uma garrafa. Beleza? Hoje em dia nós temos essas majorantes da arma de fogo, de uso permitido e de uso restrito. E temos a majorante da arma branca. Roubo majorado pelo emprego de arma, que é uma causa de aumento, é hediondo. Assim como é hediondo também o roubo, meus amigos, mediante a privação da liberdade da vítima. Também é hediondo. Como assim? É aquela situação que para realizar a subtração eu preciso privar a liberdade dela. É claro que se você priva essa liberdade desnecessariamente, você já fez a subtração. Aí já vai ser roubo em concurso com sequestro. A gente vai já ver nas questões aí de vocês. Todo mundo conseguindo enxergar, roubo mediante a restrição da liberdade da vítima também é considerado crime hediondo. Então, são hediondos o roubo mediante o uso de arma, seja de uso permitido, seja de uso restrito, roubo mediante a restrição da liberdade da vítima e, meus amigos, o roubo qualificado pelo resultado morte. Ou, meus amigos, o resultado lesão corporal de natureza grave. O roubo qualificado pelo resultado morte tem um nome bonito, você vai chamar de latrocínio. Cuidado com latrocínio. Por quê? Porque latrocínio as pessoas adoram dizer, é o roubo seguido de morte. Não, meus amigos, cuidado, porque isso sempre leva à impressão que latrocínio, primeiro você precisa subtrair e depois matar. Não necessariamente. Latrocínio é o roubo qualificado pelo resultado de morte. Sempre que no contexto do roubo aconteceu o resultado de morte, vai virar latrocínio. Ei, André, mas o cara não queria matar, a morte decorreu de culpa. Não importa, meus amigos. Quando ele foi subtrair mediante violência ou grave ameaça, ele estava assumindo o risco. E se ele estava assumindo o risco, o resultado é perfeitamente imputável aí. Beleza? Essa hipótese também do roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal de natureza grave ou morte, que você chama de latrocínio, também é considerado crime hediondo. De boas? Então temos três hipóteses no roubo que é crime hediondo. Restrição da liberdade, arma e lesão corporal grave ou morte. Todos bem até aqui, senhores? Última consideração sobre roubo. Não confunda o nosso delito de roubo, meus amigos, ali o velho e bom 57, já enchi o quadro aqui, não tem mais nem espaço. Meus amigos, com o delito de extorsão. Extorsão, meus amigos, é o velho e bom 158. Qual é a ideia, meus amigos? Qual é a ideia? Na extorsão, vocês lembram do estelionato? Qual era o macete do estelionato? No estelionato é a vítima que entrega a coisa porque ela foi induzida em erro, ela foi enganada.
Né? Aí tem essa história, né, do ânimo definitivo que a gente conversou. Qual é a diferença? A diferença é que na extorsão ele vai lhe entregar não por conta da fraude. Ele vai lhe entregar porque você se utilizou de violência ou grave ameaça. Então, o que é a extorsão lá do 158? É você constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a lhe entregar uma indevida vantagem de natureza econômica. Aconteceu um caso icônico aqui na DDM, com uma blogueira, eu não posso citar nomes, porque obviamente é sigiloso, não posso citar, mas estava tudo dormindo, eu falei que era uma blogueira já se animada. Uma blogueira tinha um namorado, não vou citar nomes, obviamente, isso não está no, como é o nome? Subcelebres, não está no Subcelebres, isso aqui só quem sabe sou eu. A blogueira estava com o namorado, conversa vai, conversa vem, vamos fazer uma homenagem. Quem nunca, né, meus amigos, quis fazer uma homenagem. Aí, moral da história, foram para o Tinder. Aí que foram lá para o Tinder, conversa vai, conversa vem e tal. Manda uma foto, não sei o quê. Começou a trocar uns nudezinhos com o cabo. Com o cabo não, com a mulher, né? Achava que era uma mulher. Só que aí, quando a conversa avançou, o cabo disse, rapaz, que mulher porra nenhuma, rapaz, aqui é João do caminhão, tá doido? Aqui é João do caminhão, rapaz, mulher é o caralho. Aí disse, ó, meu filho, inclusive eu vou divulgar suas fotos. Para eu não divulgar suas fotos, eu quero 10 mil seu. Vou acabar com sua carreira. Eu quero 10 mil para não divulgar suas fotos, seus nudes. Mas peraí, João do caminhão, minhas fotos nuas, macho. Eu pensei que tu era uma mulher. Doido, é? Isso é grave ameaça, major. Quem nunca, né, meus amigos? Quem nunca, né, meu amigo? A apicultor já tá ali. Quem nunca, né, meus amigos? Isso é caso verídico, viu? Pagou não, major. Acionou a polícia marcou o negócio e deu o baculejo no cabo. Obviamente é tudo sigiloso, né, major? Que a mulher... Não, tá doido, major. Doido. Isso tá gravado, major. É online isso aqui. A galera do online tá gravando isso. Tu é doido, é? Eita, vocês... Rapaz, vocês estavam concentrados, era na aula. Vocês estão preocupados em saber quem é. Meus amigos, isso é extorsão, senhores. Não. Não, o outro. É fuxico, viu, major? É fuxico. Senhores, isso é extorsão. Perceberam? O cara constrangeu. E a pessoa entregou voluntariamente. Esse é o lance da extorsão. Você constrange alguém a entregar aquilo que você quer. Qual a diferença da extorsão para o estelionato? É que no estelionato ele se vale de fraude. Na extorsão, ele se vale de violência ou grave ameaça. Para a gente finalizar, que Jorge já vinha ali brigando ali com a gente, vem saber quem é a blogueira. Curioso também, curiosinho. Vejam, senhores, vejam. André, então, eu estou confuso agora. Eu não estou entendendo qual é a diferença entre roubo e extorsão. Tu está dizendo que a extorsão é a vítima que entrega. E o roubo, ele subtrai mediante violência ou grave ameaça. Quer dizer, então, que quando o cabo me aborda e diz, passa o celular, vagabundo, isso não é roubo, é extorsão? Meus amigos, percebam, passa o celular, vagabundo, é o jeito carinhoso, é o jeito gentil dele de praticar o crime contra você. A questão é que no roubo, a vantagem ela é imediata. No roubo, a vantagem ela é imediata. Se você não passar o celular, ele vai tomar o celular de você, porque ele está lhe dominando, né? Ele está lhe arrebatando. Já na extorsão, meus amigos, essa vantagem ela é imediata. Ela é futura. Eu só vou conseguir a vantagem se a vítima me entregar. Por exemplo, a história do Pix. Macho, sequestrei tua mãe. Tu quer tua mãe de volta? Porra. Pois tu tem que fazer um Pix agora para mim de 10 mil reais. Isso é extorsão. Perceberam, meus amigos? O roubo, a vantagem é imediata. Na extorsão, a vantagem ela é futura, é imediata. No roubo, a colaboração da vítima ela é dispensável. Na extorsão, ela é indispensável. O cara só ia obter o proveito se a blogueira transferisse o dinheiro para ele. Concordam comigo? De outro jeito, ele não ia conseguir ter acesso ao dinheiro. Meus amigos, nesses rápidos minutos que nós passamos aqui conversando, eu falei sobre furto, falei sobre apropriação, falei sobre dano, falei sobre roubo, falei sobre extorsão. Falta só mais uma coisinha, são 2 minutos para 8 horas e a gente vai para as questões. Nós temos ainda, meus amigos, uma modalidade especial de extorsão, que está lá no artigo 159. É a chamada extorsão mediante sequestro. Qual é a ideia, meus amigos, da extorsão mediante sequestro? Aqui eu vou privar a liberdade de alguém para exigir, em troca da restituição da liberdade dessa pessoa, uma condição ou o preço de um resgate. Isso é o que se chama de extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro, eu vou sequestrar X para exigir de Y a devolução da liberdade dele.
Não, ela só é hedionda quando houver a privação da liberdade da vítima, que é o que se chama de sequestro relâmpago, ou quando houver resultado de lesão grave ou morte. Só nessas hipóteses. Extorsão. Extorsão mediante sequestro é sempre hedionda, qualquer modalidade. Entenderam que a extorsão mediante sequestro é quando você priva da liberdade de alguém para, em troca da restituição dessa liberdade, você exigir um resgate. Isso é que se chama extorsão mediante sequestro. Beleza? Está lá no nosso artigo 159. Senhores, tranquilos? Pouca coisa, né? A gente falou hoje. Vamos para as questões, vocês vão ver que é moleza. Vamos embora? No material de vocês temos 30 minutos para resolver essas questões. Até 8h30, né, nossa aula? 8h30? É Tenório, mas não posso desagradar a Tenório, não, macho. Vocês já fizeram o bullying lá, dizendo, o carro do cara e o carro do outro. Irmão, como é que você faz um negócio daquele, cara? Faça isso não, cara. Porque, bicho, ó, nada que 60 meses, bebê, não paga, bebê. O homem só paga à vista, major. Vocês querem estar comparando delegado com escrivão, é? Oxi. Vocês estão confundindo urubu com avião, é? Não, meu filho. É porque escrivão é amostrado, mas forte é delegado, mas delegado compra à vista. O meu aí, a parcela, hoje eu pago parcela, pago juros. Tem hora lá, paga juros. Não tem hora de dizer assim, quanto é? Quanto é no piqui? Aí vocês vão falar de uma daquela, tem hora, ixi, vocês são foda, meu irmão. Ainda bem que ele parece nem olha aquele grupo, né? Ele tá no grupo? Ave Maria, Tenório vai queimar ruim, isso aí vai dar pra... Estão dizendo que teu carro é melhor do que o meu. Isso não, Tenório, é brincadeira dele, pessoal é engraçado lá. Faça isso não, ligado. Ixi, Maria, me colocaram em maus lençóis, um delegado. Mais homem. Ave Maria, faça isso não, mas me assusta não. Um abraço, Tenório. Tenório é bom, eu gosto de Tenório. Bruto, é isso que eu tô dizendo. Aí vocês ficam dizendo que eu sou melhor do que ele. Tá doido, mas o homem é 1000 vezes melhor do que eu, macho. Tá doido. Foi demais, foi pai ali, viu? Primeira questão, senhores, bora lá. 2 criminosos resolveram assaltar uma agência bancária na cidade de Dourados. Ao ingressarem no local, fizeram de refém um policial da reserva de 68 anos, confundindo-o com o gerente do banco. Na fuga, houve intensa troca de tiros, mas os criminosos conseguiram se evadir do local com o policial, o qual, horas depois, acabou sendo libertado pela polícia. Com base nos fatos narrados, assinale a alternativa correta. Meus amigos, aqui um caso clássico, né? Enxergamos aí já claramente aí um roubo, né? O cara entra lá para subtrair, fizeram inclusive um policial de 68 anos de refém. Sempre se liga quando nas questões trouxer a idade, velho. O cara não vai perder tempo jogando na questão uma coisa que ele não vai usar. Então, quando tiver idade, pode ser perspicaz. Se tem idade, tem alguma marmota com essa idade. E aí, meus amigos, percebam, eles realizaram a subtração e se evadiram do local. Somente horas depois, ou seja, privaram a liberdade do cara desnecessariamente. Ele já tinha realizado a subtração. É que ele acabou sendo libertado pela polícia. E aí vamos para as assertivas, meus amigos. Com base nos fatos narrados, assinalar a assertiva correta. Vou ler de baixo para cima. Letra E de Eva. Os criminosos responderão por tentativa contra a vida do policial. Parei aqui. Vocês viram aí tentativa de algum crime contra a vida, aí, algum homicídio, algum ânimos necano? Não. Estão dizendo que privaram a liberdade dele e roubaram o banco. Letra E absurda, elimina. Houve a prática do crime de extorsão mediante sequestro. Seria extorsão mediante sequestro se eles tivessem privado da liberdade para exigir o resgate. Não é o caso. Elimina a letra D. Letra C. O policial foi vítima do crime de homicídio na forma tentada, enquanto o banco foi vítima de roubo na forma consumada. Senhores, cadê o homicídio? Aí, onde é que vocês estão vendo aí homicídio? Não tem homicídio na narrativa da questão. Sexta questão também, loucura, nada a ver. B de bola. Os criminosos responderão pelos crimes de furto qualificado. Furto qualificado, meu amigo, tu tá de brincadeira, né? E cárcere privado, sendo este na forma tentada. Primeiro que, não, de fato, teve o sequestro consumado, né? O cara foi privado da liberdade dele. E furto qualificado, 2 caras que assaltaram a agência, fizeram de refém um policial. E, meu amigo, isso aí é grave ameaça, moço. Não tem nem como ser furto. Elimina a letra B. E aí, meus amigos, automaticamente, por eliminação, a gente já sabe que a assertiva correta é a letra A. Mas eu vou ler com vocês. A letra A diz: como a vítima tinha mais de 60 anos, será maior a pena de reclusão relativa ao crime de sequestro consumado. De fato, meus amigos, qual é a pegadinha aqui que existe nessa questão? Essa palavrinha que ele diz horas depois, ele está ali dizendo, ó, aqui é roubo em concurso com extorsão. Por que eu estou dizendo isso? Porque no 57 tem uma causa de aumento de pena lá, quando há a privação da liberdade da vítima. No 57 lá, tem uma causa de aumento de pena, quando há a privação da liberdade da vítima,
como requisito necessário para você conseguir realizar a subtração. Inclusive, isso é hediondo, beleza? Então, tem essa história lá. Só que aqui, meus amigos, eles já tinham feito a parada. Foi horas depois foi que eles foram libertar o cara. Então, não tinha necessidade de manter a liberdade do cara. Então, aí nós tivemos roubo, no caso aí, sem ser majorado pela restrição da liberdade da vítima, em concurso com delito de sequestro. E lá no delito de sequestro, nós temos uma qualificadora, meus amigos, que diz que a pena vai ser maior se a vítima tiver ou maior de 60 anos ou for menor de 18. Portanto, meus amigos, o gabarito da nossa primeira questão é a letra A de avião. Questão muito boa, diga-se de passagem. Lá é uma qualificadora do sequestro, do 148, qualificadora, alterar a pena. Então, meus amigos, primeira questão, então, nosso gabarito é a letra A de avião, sem maiores dificuldades. Bora para a segunda. De novo, digo e repito para vocês, cuidado quando tiver idade. Quando estiver falando idade, os caras não vão gastar saliva à toa, não, mas se botou idade lá, tem alguma coisa com essa idade, fica atento. Marcos e 3 comparsas sequestraram uma pessoa de 55 anos de idade com a finalidade de obterem vantagem como condição ou preço de resgate. Parei aí, falou em resgate, filho, automaticamente você já pensa em extorsão mediante sequestro. Artigo 159. Após 3 dias do cometimento do crime, Marcos se arrependeu e indicou a localização do cativeiro à polícia, permitindo que a vítima fosse libertada com vida. Considerando o crime praticado, na situação hipotética apresentada, assinale a opção correta. Vamos para as assertivas. Marcos não tem direito à redução da pena pela colaboração efetiva com a polícia, pois ela foi feita após 24 horas do cometimento do crime. Senhores, segurei a minha leitura aqui e explico para vocês. Lá no artigo 159, parágrafo 4º, existe, meus amigos, uma hipótese de delação premiada. Que diabo é isso, André? Delação premiada. Delação premiada, meus amigos, como o próprio nome já diz, você vai delatar e em troca da sua delação você vai ter um prêmio. Por isso, delação premiada, que na verdade esse prêmio é a redução da sua pena. Então, qual é a ideia lá? Se o criminoso que está participando da extorsão mediante sequestro, ele delata os seus comparsas e essa informação que ele entrega é que propicia a libertação da vítima, ele vai fazer jus à redução da pena. É uma hipótese de delação premiada, que alguns doutrinadores gostam de chamar de traição benéfica. Quem nunca, né, meus amigos, uma traição benéfica? Então, a questão, meus amigos, é que essa delação premiada ela não tem prazo. Ela tem que acontecer quando o crime estiver em andamento. E precisa demonstrar que foi a informação que possibilitou a libertação da vítima do cativeiro. Então, meus amigos, ele não tem direito à redução da pena pela colaboração efetiva pela polícia, pois ela foi feita após 24 horas, nada a ver, não existe esse prazo lá. Ele vai ter, sim, direito à redução da pena, né? Porque ele se arrependeu e indicou a localização do cativeiro. Então, letra A, falsa. Para encontrar a resposta da letra A, artigo 159, parágrafo 4º. Bem de bola. Eventual deficiência da vítima seria um fator que qualificaria o crime. Aí, meus amigos, ele está querendo saber se você conhece lá o velho e bom 159. Não existe essa possibilidade lá no 159. O que vai ter lá é a situação de idade, tem várias situações, mas não existe essa questão lá do deficiente lá. Vocês dão uma olhada lá. Qualifica quando demorar mais de 24 horas, por exemplo, qualifica também. Enfim, todas essas hipóteses estão no 159, parágrafo 1º. Mas lá não há menção a essa história da deficiência da vítima. B, falso. C, eventual lesão corporal de natureza leve causada à vítima seria um fato que qualificaria o crime. Aí, meus amigos, é psicotécnico, é para saber se você é doido. Como é que tu vai qualificar o crime por conta de uma lesão leve? Não faz nem sentido. O que qualifica normalmente é a lesão grave. Beleza? Letra C, falsa. D, a adequação típica da conduta independe do prazo de duração do sequestro. Cuidado, se durar mais de 24 horas, qualifica. Então, não depende de nada. Se tiver um certo prazo, a pena vai ser maior. Letra E de Eva, a idade da vítima, no caso, não é fator que qualifica o crime. Aí aqui é a pegadinha. Porque você vai lembrar que tem essa possibilidade lá da vítima menor de 18 e maior de 60. Por isso eu disse, se ligue na idade. Qual é a idade do infeliz? 55. De fato, então, meus amigos, essa idade da vítima ela não vai qualificar, porque o que qualifica é quando ele for maior de 60, quando ele for idoso, né? Ou então menor de 18. Logo, meus amigos, na segunda questão, questão boa também, gostei dessa questão, bem elaborada, procurador do Estado do RN, questão boa, exige bastante conhecimento, bastante sagacidade. Letra E de Eva, meus amigos. Beleza? Todo mundo entendeu essa lógica aí da questão? Então, no caso, porque o cara tem 55, mas na lei, você vai ver lá que tem nas qualificadoras lá do 159, parágrafo 1º, quando a vítima for menor de 18 ou for maior de 60. Então, segunda questão, meus amigos, é a letra E de Eva.
Todos bem até aqui, senhores? Terceira, são as questões que eu achei foda. A primeira e a segunda, muito boas questões. Terceira questão. Quanto ao concurso de pessoas, de acordo com o Código Penal Brasileiro e suas disposições, analise a alternativa correta. Arthur combina com José de furtar uma residência. José ficaria no carro esperando, enquanto Arthur arrombaria a casa. Porém, Arthur, ao ingressar na casa, encontra uma mulher e a estupra, fugindo depois com seus pertences. José responderá com o crime de... Meus amigos, inegavelmente aí nós enxergamos aí no nosso amigo Arthur uma conduta bem mais grave do que a conduta de José. Beleza? José é o pobre. Ele aí é um mero partícipe, né? Ele é apenas que está prestando um velho e bom auxílio, senhores, beleza? O Arthur é que vai ter aí uma conduta mais grave, porque ele estuprou e levou os pertences. Aí nós teríamos roubo em concurso com estupro. Né? São dois crimes distintos que ele estaria praticando. Mas não é Arthur que importa aí é José. José é um mero partícipe. E aí, meus amigos, automaticamente você já elimina a letra A e a letra B, porque está falando de estupro. Eu não posso imputar estupro para José. Por quê? É aquela história do nexo de causalidade, a teoria da conditio sine qua non. Né? Então, assim, ele não contribuiu para o evento de estupro, ele não tinha nem, ele estava lá fora, não estava nem sabendo da putaria lá dentro. Não pode imputar ele. Se imputasse ele, seria inclusive responsabilidade penal objetiva, ele não sabia, né? Não existe. Então, você elimina a A e a B que estão falando de estupro. Você vai eliminar a D que está falando de associação criminosa. A questão não traz elementos para você deduzir que existe uma associação criminosa. Aí você fica entre furto simples e furto qualificado. Você vai ver, meus amigos, que uma das qualificadoras do crime de furto é quando o furto for cometido por duas ou mais pessoas, beleza? E aí, de fato, é furto qualificado. Lembrando, esta mesma circunstância no roubo é causa de aumento de pena. No roubo aumenta a fração, no furto qualifica, beleza? E aqui, no caso, é o furto qualificado pelo concurso de pessoas, porque, de fato, são dois, né? E aí seria outra qualificadora da destruição e rompimento de obstáculo também, né? Verdade, bem lembrado. Teria duas qualificadoras para os dois. Para José, o outro vai responder por roubo, né? Verdade, para José. José seria responder por furto duplamente qualificado. Agora, enquanto Arthur arrombaria a casa. Então, dá a entender que ele sabia. Se ele sabia, pode ser imputado a ele. Então, bem lembrado. Não tinha nem reparado numa arrombaria, não. De fato, bem lembrado. Então, temos em tese aí a incidência de duas qualificadoras. De fato. Perfeito. Concurso de pessoas e destruição e rompimento de obstáculo, a subtração da coisa. Então, terceira questão, meus amigos. O gabarito é a letra E de Eva. Cuidado com sempre. Sempre em provas objetivas é uma palavra sempre muito perigosa. Mas, em regra, sim, no furto, sempre que o furto tiver arrombamento, é qualificado pela destruição e rompimento de obstáculo, a subtração da coisa. Beleza? E aí, qual é a diferença desse crime, dessa qualificadora, para o crime de dano, que é lá do 163? O dolo, a intenção. No furto, ele vai destruir para subtrair. No dano, ele destrói porque ele quer destruir mesmo. Não tem outra finalidade, não. Então, senhores, nossa terceira questão, o gabarito é a letra E de Eva. Quarta questão. Caso Mévio, com emprego de chave falsa, subtrai coisa alheia móvel para entregar latício, pode-se afirmar que, letra A, Mévio responderá por crime de roubo qualificado. Senhores, chave falsa é só no furto, viu, senhores? Tem nada a ver com roubo, não. Beleza? E aí não está descrevendo violência ou grave ameaça à subtração da coisa. Então, elimina a letra A. B, Mévio e Tício responderão por crime de furto e de receptação. Receptação, meus amigos, para quem não conhece, não deu tempo de falar, está lá no seu artigo 180, meus amigos, do Código Penal. Qual é a ideia da receptação? Receptação vai punir aqueles que não concorreram para a subtração, mas que são destinatários da coisa. Estão influindo para que essa coisa seja adquirida, estão revendendo essa coisa. Muito comum receptação, por exemplo, aqueles caras que tem aquelas lojas de peças, de ferro velho e tal. Ali tem muita peça de carro roubado. Aí ele recebe e revende. Aquilo ali é receptação. Ele é destinatário da coisa. Ei, se você participou da subtração, a receptação para você não é punível. Por quê? Porque você já ofendeu o bem jurídico tutelado. É só você lembrar do iter criminis. Como é o iter criminis? Cogitação, preparação, execução, consumação. O que vier depois da consumação é exaurimento. Então, para quem subtrai, o patrimônio já foi violado. De modo que esse negócio de você vender alguma coisa, isso aí é tudo exaurimento, não configura crime de receptação, não. Então, aí, Mévio e Tício responderão por crime de furto e receptação? Negativo. Mévio não, porque Mévio participou da subtração. Para ele, a receptação é exaurimento, mas funciona na dosimetria. C.
Tício responderá por crime de apropriação indébita. Meus amigos, para ter apropriação indébita, eu teria que ter uma posse ilícita e um dolo superveniente. Aí, meus amigos, percebam, porque ele não tinha a posse da coisa, né? A apropriação indébita, ela pressupõe a existência já da posse da coisa. Nada a ver. Derivado, MEV responderá por crime de roubo simples. Aí também nada a ver, não tem roubo aí, não há descrição de violência ou grave ameaça. Ficamos com a letra E de Eva. MEV responderá por furto qualificado. Mais uma vez aí, temos a qualificadora aí da chave falsa, né? Então, quarta questão, então, gabarito a letra E de Eva. De boas? Manda um cafezinho, minha amiga. O sexto dela é diferente, major. Acesa. Acelera, acelera. Quinta questão. Benedito Baião subtraiu um televisor da residência do seu vizinho, tendo danificado a porta para ter acesso ao objeto. Minha amiga aqui que queria saber mais sobre furto qualificado pela destruição e rompimento de obstáculo. Então, ele subtraiu um televisor da residência e teve que danificar a porta para ter acesso ao objeto. No caso em questão, é correto afirmar que houve. Elimine letra A, roubo. Não está falando de roubo aí, né, galera? Não está tendo subtração com violência ou grave ameaça. Letra C está falando de dano. Não tem dano aí. Veja que o propósito dele não é meramente destruir, inutilizar ou deteriorar. O dolo dele aí é fazer isso para conseguir subtrair. Dado, violação de domicílio. Também nada a ver, né, velho? Tem subtração. Eva, furto simples. Não, senhores, aí nós temos um furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Logo, nosso gabarito, a quinta questão, letra B de bola. Tranquilos? Sexta questão. O roubo simples, a extorsão simples e a omissão de socorro são classificados, respectivamente, como crime de roubo e furto, meus amigos. São crimes materiais. Beleza? Assim como acontece também com o estelionato, assim como acontece também com a questão da apropriação. No entanto, meus amigos, extorsão, tanto a extorsão do 158 como a extorsão mediante sequestro do 159, são crimes formais, meus amigos, cuja obtenção da vantagem é dispensável, beleza? Se consuma com um mero constrangimento da coisa, ainda que ele não consiga obter a vantagem almejada. É a súmula 96 do STJ. Quem quiser depois dar uma conferida, anotar aí no seu material, súmula 96 do STJ diz lá expressamente que extorsão é crime formal. Se consuma com um mero constrangimento, ainda que ele não obtenha a vantagem. No caso que eu narrei para vocês, da blogueira que vocês não garantem saber o nome, ali era extorsão consumada. André, mas ele não chegou a receber a vantagem. Foda-se, ele já tinha constrangido, consumou o crime. E aí nós temos também, meus amigos, omissão de socorro. Omissão de socorro, meus amigos, é um crime de mera conduta. A lei está punindo você pelo simples fato de você nada fazer. Logo, meus amigos, nosso gabarito é a letra C de casa, material, formal e de mera conduta. Tranquilo, senhores, com a sexta questão? Sétima questão. Considere que Fernando, penalmente imputável de 25 anos, com consciência e vontade, ou seja, dolo, instigue e induza Camilo, penalmente inimputável de 15 anos, a praticar ato infracional análogo ao delito de roubo. Relativamente à responsabilização de Fernando no tocante ao roubo, assinale a alternativa correta. Meus amigos, aí ele está exigindo de você o conhecimento sobre concurso de pessoas. Como assim concurso de pessoas? Quem é autor? Não, quero saber, como é que eu sei quem é o autor no crime? Autor, no meu caso mas eu quero saber autor em geral. Como é que eu sei, como é que eu identifico o autor numa conduta? Quem conjuga o verbo, excelente. Autor, meu amigo, é o que conjuga o verbo. Todo aquele que não conjuga o verbo, mas apenas induza, instigue ou auxilie, ele não é autor, ele é partícipe. Beleza? Essa diferença é essencial para você responder a questão. Então, Fernando é coautor? Não, Fernando é partícipe, ele só induziu e induziu. Então, a letra A está fora. Letra B, ele não vai responder criminalmente pelo roubo. Não, ele vai responder como partícipe. Letra C, responderá por roubo impróprio. Roubo impróprio é o furto que se transforma em roubo. A questão não está falando de furto que se transforma em roubo, né? Está falando que o menino praticou ato infracional análogo ao delito de roubo. Então, letra C, falsa. Letra D, responderá como partícipe do delito de roubo. Nosso gabarito, letra D de dado. Letra E, responderá por roubo com a incidência de qualificadora. Na verdade, aí não tem nenhuma situação aí não. Na verdade, o que poderia ter aí é a majorante do concurso de pessoas, né? Que são 2 ou mais pessoas. Mas é uma majorante, não qualificadora. Quem falou? Pode responder por corrupção de menores. Pode não, deve responder por corrupção de menores, que é um crime previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Isso, corrupção de menores. É quando você bota o menor para praticar crime. Perfeito. E o menor responde por ato infracional análogo ao crime de roubo. De modo, meus amigos, que o nosso gabarito aqui na 7ª questão é a letra D de dado, senhores. 8ª. João, desejando subtrair objetos da casa de Joaquim, sabendo que ele estaria viajando, arromba a porta e ingressa no local. De lá, subtraindo relógios importados, dinheiro e 2 televisões. Diga aí, meu chefe. Com relação à responsabilidade penal de João, é correto afirmar que, meus amigos, primeiro vejam aí que a gente tem um furtozinho qualificado aí, né? Qualificado aí pela destruição, rompimento de obstáculo, a subtração da coisa. Vamos para as assertivas. Letra A, responderá pelos crimes de furto qualificado, pelo rompimento de obstáculo e violação de domicílio. Meus amigos, não, porque aí o furto qualificado é mais grave, ele vai absorver. É o chamado princípio da consunção ou absorção. A conduta mais grave absorve a conduta menos grave. Já era. B de bola. Responderá por furto qualificado e violação de domicílio de novo. Não tem violação de domicílio aí, ele vai ser consumido, vai ser absorvido. Consunção ou absorção. Letra C, responderá apenas pela violação do domicílio. Aí tu tá de putaria, né? Tu tá frescando. Não, meus amigos, claro que não. O crime mais grave é o furto. Dado, responderá apenas pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, ficando o crime de violação de domicílio absolvido em razão do princípio da consunção. Meus amigos, é o nosso gabarito, 8ª questão, letra D de dado. Letra E de E responderá apenas pela violação, não. Falso também, absurdo. 9ª questão. Em determinado mercado, ao suspeitar do comportamento de uma pessoa, o gerente dirigiu-se à sala de monitoramento, passando a acompanhar a movimentação no interior do estabelecimento. Em certo momento, viu quando o sujeito colocou 2 garrafas no interior de sua calça e se dirigiu à saída da loja. Ainda de dentro da sala, acionou um fiscal de salão, pelo rádio, determinando que o sujeito fosse parado. Em razão do movimento da loja, o fiscal não conseguiu se deslocar a tempo, tendo o sujeito saído da rua e sido contido por populares, após gritos de pega ladrão. Com a chegada da polícia militar, o sujeito retirou as garrafas de dentro da calça, sendo constatado que se tratava de 2 unidades de uísque importado no valor de R$ 1.500. Quem nunca furtou um uísque, né, meus amigos? Que atire a primeira pedra, né, senhores? Ainda mais um uísque aí de R$ 750. Quem nunca, né, meus amigos? O importante é ostentar, meus amigos. O importante é a foto do Instagram, se foi furtado ou não. Isso aí não importa. O importante é... Hã? Famélico, né? Famélico aí, famélico, é verdade. Importante é a mídia, né, meus amigos? Vamos para as assertivas, senhores. Diante do cenário, a respeito da conduta praticada pelo sujeito, é correto afirmar que, letra A, vou ler de baixo para cima, configurará furto tentado. Meus amigos, falei com vocês que nós adotamos, tanto no furto como no roubo, a teoria do amócio, também chamada teoria do apreécio. Só lembrar, amócio significa apreensão. Apreendeu a coisa, está consumado, independentemente de posse mansa, pacífica ou desvigiada. Então, letra A é falsa. D está falando de crime impossível, C falando de crime impossível e B está falando de crime impossível. Senhores, temos um crime impossível aí? O que é um crime impossível, meus amigos? Crime impossível está lá no artigo 17 do seu Código Penal, é quando existe uma absoluta impropriedade de um objeto. O exemplo clássico de crime impossível é você matar o defunto. Não tem como matar o defunto. O defunto já está morto, Major. Não tem como. Qual é a ideia aí? Essa questão está cobrando de você o conhecimento da súmula 567 do STJ. Essa súmula 567 do STJ, ela diz que o fato de existir vigilância eletrônica, existir monitoramento através de câmeras de segurança, não torna, meus amigos, o fato por si só crime impossível. Beleza? Súmula 567 do STJ. Por que não? A câmera não pode não estar funcionando, o cabo que está pastorando a câmera pode não estar assistindo. Então, existe um sem número de possibilidades que podem acontecer. Então, assim, a existência de monitoração, de vigilância através de câmeras de segurança, não é um meio que torna absolutamente impossível a consumação do crime, mas sim parcialmente. Beleza? Então, relativamente. Então, nessa situação aí, meus amigos, não há crime impossível. Essa questão está cobrando de você o conhecimento da súmula 567 do STJ. Não deixem de dar uma olhada nela. Automaticamente, a gente fica com a letra A, que vai ser o gabarito, que nos diz, configura furto consumado, pois a existência de vigilância, por si só, não afasta a viabilidade da conduta. Então, não é um meio absolutamente ineficaz, mas sim relativamente ineficaz. Existe um sem número de possibilidades que possam fazer com que o crime se consuma. Letra A de avião. Súmula 567 do STJ.
Então, nona questão, então, senhores, gabarito letra A de avião. Bora para a 10ª. Ao tentar sacar a parcela do seguro-desemprego a que fazia jus, Mário foi informado por um funcionário da Caixa Econômica Federal em Niterói de que tais valores haviam sido previamente sacados por terceiro e não identificado em agência da mesma instituição bancária localizada em João Pessoa. Identificada a ação, constatou-se que o modus operandi consistia em saques efetuados em autoatendimento ou lotéricas, com utilização do cartão cidadão emitido pelo Ministério do Trabalho, sem a prévia solicitação dos beneficiários, cujos endereços de entrega foram indevidamente alterados. Diante desse cenário, é correto afirmar que se trata de... Temos aí um furto ou temos aí um estelionato? Macete, estelionato é sempre bilateral. Os dois querem alterar a posse da coisa. No furto não, é unilateral. Beleza? Então aí automaticamente a gente já elimina as assertivas que falam de estelionato. Já sabemos que temos aí um furto mediante fraude. E aí a pergunta é onde é que eles se consumam. Bom, como os valores eles foram sacados em João Pessoa, só posso deduzir que o local da consumação do crime é João Pessoa. Logo, 10ª questão, nosso gabarito é a letra B de bola. Furto mediante fraude consumado em João Pessoa, que foi onde o cidadão de fato realizou a subtração. 11ª. O Código Penal, em seu artigo 155, define o tipo penal de furto. No parágrafo 4º do mesmo artigo, ele define as hipóteses de furto qualificado. Assinale a alternativa que não contém uma dessas hipóteses. Letra A. Se o furto for praticado com destruição, rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Isso é qualificador, inclusive eu comentei aqui com vocês em sala de aula. Se o furto for com emprego de chave falsa, isso também é qualificador e eu também comentei aqui em sala de aula. Vou ler a letra D. Se o furto for praticado com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Meus amigos, eu falei tanto o abuso de confiança como falei da fraude, falei da escalada, que é o meu anormal de ingresso. O que é a destreza? É aquela peculiar habilidade manual. Né? Aquele cara é o velho e bom batedor de carteira, aquele cara que faz um negócio, você não sabe nem o que ele fez. Escalada é o meio anormal de ingresso. Qualquer meio anormal de ingresso. As pessoas acham que normalmente é só por cima, mas pode ser por baixo também. Qualquer meio anormal de ingresso. Eva, se o furto for praticado, concurso de 2 ou mais pessoas. Qualificadora também. Meus amigos, essa questão aí, ela grita para você, dizendo que a resposta é a letra C, pois diz que o furto é qualificado quando ele for cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Senhores, aí está de brincadeira, né? Subtração mediante violência ou grave ameaça, meus amigos, isso não é furto, é roubo, senhores. Então, 11ª questão, nosso gabarito é a letra C de casa, meus amigos. Show? 12ª questão. A, com 35 anos de idade, se liga, enquanto tiver negócio de idade, meu irmão, tem golpe. Golpe tá aí, cai quem quer. A, com 35 anos de idade, em razão de seu vício, entra na casa de B, seu pai, que tem 62 anos de idade, arrombando a porta, utilizando violência contra o objeto e levando a televisão que se encontra no interior da residência. Nessa situação hipotética, a conduta configura... E aí, meus amigos, vamos para a análise aqui das assertivas, né? De cara aí a gente tem um furto qualificado aí, né? Pela destruição, rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Qual é a pegadinha aí, meus amigos? Qual é a pegadinha aí na questão? Nos artigos 181, 182 e 183 do seu Código Penal, anotem aí para vocês lerem em casa, artigos importantes, existem as chamadas escusas absolutórias. Escusas, meus amigos, desculpa, né? Escusas, né? Peça escusas, está pedindo desculpa. Absolutórias que absolvem o réu. Qual é a ideia? Você vai encontrar lá no artigo 181 algumas situações em que ele vai dizer, ó, isso aqui não é punível. Por que não é punível? Porque normalmente, senhores, são situações em que não há uma clareza em relação ao tipo penal. André, me dá um exemplo. Te dou. Por exemplo, o crime contra o patrimônio cometido pelo descendente em face do ascendente. Porra, mas não é crime não. Porra, o cara é herdeiro. Né? Tem uma questão aí de herança, aí como é que fica? O crime cometido pelo cônjuge em face da esposa. Pô, mas é um casal, sai na divisão de bens não tem direito não. O direito penal diz, não vou meter isso aí não, vamos resolver lá no juízo civil. Então são as escusas absolutórias. Lá no 183, nós vamos encontrar algumas hipóteses que essas escusas absolutórias, elas deixam de existir. Elas deixam de existir basicamente quando existe violência ou grave ameaça à pessoa, e outra hipótese é o que está sendo cobrado aqui na questão, quando a vítima ela for idosa, meus amigos. Portanto, o crime de A contra B, o filho contra o pai, é punível sim, porque ele é idoso.
Então a questão está cobrando de você aí o conhecimento aí das escusas absolutórias. Artigos 181, 182 e 183 do CPI. Logo, meus amigos, a conduta ela é punível, beleza? Então, furto simples a gente já elimina na letra A. Na letra C está falando furto em concurso com dano. Aí não dá, meus amigos, porque absolve, né? Princípio da absorção ou consunção. Falso. Não é punível em razão da relação de parentesco. Não. Como a vítima é idosa, é punível sim. Se não fosse idosa, se tivesse menos de 60, aí era punível. Aliás, aí não era punível, perdão. E a letra A mais absurda é punível por roubo, nada a ver. Nosso gabarito aí, senhores, sem medo de ser feliz, é a letra B de bola. É punível por furto qualificado. Fala, meu amigo. O roubo é violência contra a pessoa. Violência contra o objeto é no contexto do arrombamento. É a destruição, rompimento de obstáculo, a subtração da coisa. Então, roubo é violência contra a pessoa. Violência contra o objeto é a qualificadora da destruição, rompimento de obstáculo. Por exemplo, para arrancar um trambolho aqui, tem que quebrar. Entendeu? Então, isso aí já seria destruição, rompimento de obstáculo, a subtração da coisa. Então, trambolho, com todo o respeito aos meus amigos do online, aqui, estou me referindo aqui ao negócio aqui que tem aqui, que está a câmera segurada. Vocês entenderam o que eu quis dizer. 13ª questão, senhores. Durante o período de repouso noturno, Pedro cometeu o crime de furto de um veículo que estava guardado na garagem da casa da família Silva. No decorrer das investigações, foi possível constatar que Pedro era primário e que, pela análise das imagens de segurança, das câmeras de segurança instaladas no jardim da residência, havia movimentação dentro da casa. Ou seja, membros da família Silva estavam acordados dentro da residência. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta. Vou ler de baixo para cima. Letra E. Caso Pedro tivesse utilizado de escalada para cometer o crime, tal qualificadora só poderia ser reconhecida mediante prova pericial. Meus amigos, escalada, prova pericial. Pense no furto ao Banco Central de Fortaleza. Os caras cavaram um túnel passando por debaixo de uma avenida. Aí aquilo ali não vai ser escalada, não. Tem que mandar um perito lá para dizer que aquilo é escalada. Puta que pariu, né? Nada a ver, meu amigo. Letra E é falsa. D. O fato de Pedro ser primário é, por si só, suficiente para que o juiz substitua a pena de reclusão pela detenção e aplique apenas a demulta. Meus amigos, está cobrando de você o conhecimento do furto privilegiado. Não basta apenas a primariedade. É preciso que exista também o pequeno valor da coisa furtada. Então, letra D é falsa, por conta desse por si só. C. Ainda que Pedro tenha rompido o obstáculo para adentrar a casa, o furto não poderá ser considerado qualificado, pois o referido fato é elementar do crime de furto. Não é, meus amigos. Na verdade, é uma qualificadora. Letra C. E ainda tem a majorante do repouso noturno, né? Então, C também está falsa. Nada a ver. Apesar de o crime ter sido, letra B, apesar de o crime ter sido cometido durante o repouso noturno, não deve ser aplicada a causa de aumento de pena, depois de haver pessoas acordadas. Senhores, não precisa, basta que seja no horário em que a coletividade, em geral, se encontra repousando. Horário em que as pessoas normalmente estão mais vulneráveis, beleza? E aí nós ficamos, obviamente, por eliminação com a letra A, que vai ser a nossa assertiva correta, que nos diz: é irrelevante o fato de as vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, bastando que o furto tenha sido praticado à noite, durante o repouso noturno, para caracterizar a causa de aumento de pena. Meus amigos, 13ª questão, então, nosso gabarito é a letra A de avião, meus amigos. Diga lá. Sim. Hein? Não, durante o dia não é repouso noturno. Entenda que a ideia do repouso noturno é punir com maior rigor aquele cara que realiza a subtração no momento em que as pessoas, em geral, não concretamente, em geral, abstratamente falando, as pessoas se encontram repousando. E estando repousando, elas são mais vulneráveis. Beleza? Nessa situação, não. Essa majorante ela vai deixar de existir, por exemplo, num estabelecimento que funciona ininterruptamente. Aí a gente pode ter essa discussão. Um estacionamento que é aberto ao público e funciona 24 horas por dia. Aí teria essas discussões mais na doutrina. Mas para os objetivos, foi de noite, furto, é repouso noturno. Beleza? 13ª questão, então, gabarito, letra A de avião. 14ª. Janaína, viúva, mãe de 4 filhos, desempregada e sem dinheiro para comprar comida, passava por uma loja de frutas e verduras, quando percebeu que havia uma cesta de maçãs que se projetava para o lado de fora da loja. Janaína, então, subtraiu 4 daquelas frutas para dar a seus filhos, ocasião em que foi presa pelo vendedor, que a tudo observou pelas câmeras de segurança. Nessas circunstâncias, assinala a alternativa que melhor descreve a situação jurídico-penal de Janaína. Meus amigos, nós temos aí um roubo.
Elimina roubo. Nós temos aí um estelionato, elimina estelionato. Nós temos aí uma legítima defesa, um estado de necessidade. Senhores, ó, nós temos aí um furto tentado. Também não, né, senhores? Na verdade, aí nós temos aí, meus amigos, o chamado furto famélico, que nada mais é do que o furto praticado em estado de necessidade. A conduta ela é típica e é culpável, mas ela não é antijurídica, ela não é considerada ilícita, beleza? Então ela aí vai estar amparada pelo estado de necessidade. Nem cabe falar em furto tentado porque ela apreendeu, né? Houve a apreensão da coisa, seria furto consumado. 15ª, furto famélico. Famélico. 15ª, durante a noite uma pessoa adentrou clandestinamente em uma loja que comercializa aparelhos eletrônicos e subtraiu diversos celulares, mas foi detida em flagrante pela polícia. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta em relação à causa de aumento de pena no caso de furto noturno, à luz do entendimento consolidado pelo STJ. Letra A. O fato de ação delitiva ter ocorrido em estabelecimento comercial enseja, por si só, o aumento da pena aplicável ao furto noturno. O fato de ser no estabelecimento por si só vai configurar? Não, aí tem que ver, né, as circunstâncias e tal, como é que funciona. Lembre que a majorante incide quando o furto é cometido durante o repouso noturno. Existe essa história aí de quando o estabelecimento ele funciona ininterruptamente, aí não teria repouso, portanto não incidiria a majorante. Então, falso, meus amigos, a letra A. B. A presença de outra pessoa dentro do estabelecimento comercial no momento da ação delituosa seria causa de aumento de pena relativa ao furto noturno. Também nada a ver, né, meus amigos? Não tem nada a ver o fato de ter uma pessoa lá dentro, lá. C. Para a incidência da causa de aumento de pena relativa ao furto noturno, é imprescindível a comprovação da falta de iluminação. Nada a ver, meu. Para ter furto noturno, não necessariamente eu preciso ter ausência de luz. Dado. Para a incidência de causa de aumento de pena relativa ao furto noturno, é preciso representação. Todos os crimes que eu comentei aqui com vocês, senhores, são de ação penal pública incondicionada. Então, letra D, falso. Ficamos aí com a letra E, que vai ser o nosso gabarito. A ocorrência do furto à noite em situação de repouso configura causa de aumento de pena relativa ao furto noturno, independentemente do local estar ou não habitado. Meus amigos, 15ª questão, o nosso gabarito é a letra E de Eva, senhores. De boas até aqui, minha amiga? 16ª. Sobre os crimes contra o patrimônio, assinale a alternativa correta. Os crimes de latrocínio, extorsão, roubo qualificado e extorsão mediante sequestro são classificados como hediondos. Meus amigos, cuidado, meus amigos. Cuidado. Por quê? Porque extorsão simples não é hediondo. A extorsão que é hedionda é a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima ou quando acontecer lesão corporal grave ou morte. Pegadinha aí. Então, falso, viu, meus amigos? E no caso do roubo, meus amigos, o que são hipóteses de crimes hediondos são os roubos majorados. Aí ele está falando de roubo qualificado. Roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, pelo emprego de arma de fogo, seja ela de uso restrito ou de uso permitido, são também hipóteses de hediondos. Então, roubos são 3, não somente as qualificadoras. Letra A, falso. 16ª. O crime de extorsão mediante sequestro classifica-se como crime material. Falso. Se consuma, meus amigos, é o crime formal, exatamente. Ele se consuma com a mera privação da liberdade da vítima e com a exigência do resgate, independentemente da obtenção da vantagem. C. No roubo, o bem é retirado da vítima, enquanto na extorsão é ela própria quem entrega ao agente. Meus amigos, exatamente, a extorsão ela é bilateral, né? A colaboração da vítima é indispensável. Então, de cara, 16ª, o gabarito é a letra C de caso. Dado, o denominado sequestro relâmpago é uma modalidade de crime de extorsão cometido mediante a privação total da liberdade da vítima. Meus amigos, primeiro, sequestro relâmpago é extorsão, né, meus amigos? Extorsão. E aí, veja, privar a liberdade totalmente, não. Na verdade, vai configurar o sequestro relâmpago quando você priva a liberdade para obter a vantagem. Apenas e tão somente. Se você priva desnecessariamente, desconfigura essa situação e vai ter concurso de sequestro com extorsão. Beleza? Então, esse total aí queima a letra D. É de Eva. As formas qualificadas do roubo não decorrem necessariamente do emprego de violência. Falso, né, meus amigos? Vocês vão encontrar lá no artigo 159, parágrafo 3º, que se da violência resulta, aí ele bota lesão grave ou morte, é exatamente o que qualifica o roubo. Portanto, 16ª questão, nosso gabarito é a letra C de casa, meus amigos. Na letra D, você fala? Não, estelionato não tem violência ou grave ameaça. Estelionato ele se utiliza de fraude.
para obter vantagem devida em prejuízo alheio. Na extorsão, ele se utiliza de violência ou grave ameaça para obter essa vantagem. Então, a diferença da extorsão para o estelionato. O estelionato ele se utiliza de fraude para ela entregar. Na extorsão, ele se utiliza de violência ou grave ameaça para entregar. Então, seria essa sutileza aí. Então, 16ª, letra C. 17ª. Segundo a orientação que prevalece no STJ, o crime de furto praticado no interior da residência durante o repouso noturno configura a forma qualificada do delito, salvo se ela estiver desabitada. Primeiro que não é qualificadora, é causa de aumento de pena, é fração. E salvo se ela estiver desabitada, não. Mesmo que ela esteja desabitada, é repouso noturno, nada a ver. Então, 17ª questão assertiva, falsa. A 18ª, meus amigos, é a reprodução da 13ª, pulo para a 19ª. Destaca-se que nenhum dos autores de crime... Aqui eu acho que esqueci de botar coisa na questão. Destaca-se que nenhum dos autores de crime sabiam dessa condição da vítima e que a mesma não se encontrava no local no momento da prática do crime. Diante da situação hipotética, deve ser aplicada a agravante relativa à vítima idosa. Enfim, não dá para entender muita coisa não, mas assim, para incidir esse tipo de agravante ou esse tipo de majorante que envolve idade, tem que ter dolo, tem que ter consciência, beleza? Se os caras não sabiam que era vítima idosa, não podem incidir. Isso aí seria responsabilidade penal objetiva, beleza? Então tem que ter dolo, tem que ter consciência. Então, 19ª, falso. E 20ª, meus amigos, essa aí é um presente para vocês. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem, como condição ao preço do resgate, constitui um crime pluriofensivo, porque lesa mais de um bem jurídico. E, não obstante, trata-se de um crime contra, meus amigos, o crime contra o patrimônio. É exatamente a extorsão mediante sequestro, nosso artigo 159, lá do Código Penal. Senhores, espero que os senhores tenham gostado. A gente falou, foi coisa aqui hoje, foi rojão. Mas é isso, meus amigos, é sobre isso e está tudo bem. Vocês agora vão ficar sob os cuidados do professor Tenório e digam, o professor, o carro do senhor é top. Por favor, né, não falem que eu, pelo amor de Deus, minha gente. E o homem é... Não, sai. É sigiloso, bebê, é sigiloso. Se o subcelebs, que é o subcelebs, não está sabendo, bebê, quem vai contar não sou eu. Isso segue o subcelebs, sem certeza, hein? Para ficar por dentro das novidades. Valeu, meus amigos do online, valeu aí a todos aí. Amanhã não vai ter aula, né? Que ia ter? Vai. Eu vi no grupo lá que não ia ter não, não era não? Pode falar, meu amigo.